Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, celebramos hoje a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Apresentemo-nos diante do Senhor com o coração contrito, peçamos perdão pelos nossos pecados, para melhor celebrarmos os santos mistérios. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, que concedestes ao bispo Santo Irineu o dom de proclamar com firmeza a verdadeira doutrina e de fortalecer a paz na Igreja, por sua intercessão renovai-nos na fé e na caridade, para trabalharmos sem descanso pela união e concórdia entre os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. O menino cresceu e foi desmamado. Já está, foi no vento. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, os homens que tinham estado com Abraão junto do carvalho de Mambré, levantaram-se e dirigiram o seu olhar para Sodoma. Abraão ia com eles para se despedir. Disse o Senhor: deverei ocultar a Abraão o que tenciono a fazer? Ele será, na verdade, a origem de uma nação grande e poderosa, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para ordenar a seus filhos e aos seus descendentes que sigam o caminho do Senhor, praticando a justiça e o direito. Assim realizará o Senhor tudo o que prometeu a Abraão. Disse então o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se sim ou não, hei de sabê-lo. Os homens que tinham vindo à residência de Abraão dirigiam-se então para Sodoma. Enquanto o Senhor continuava junto de Abraão, este aproximou-se e disse: ireis destruir o justo com o pecador?
Talvez haja 50 justos na cidade. Matá-los-ei a todos? Não perdoareis a essa cidade por causa dos 50 justos que nela residem? Longe de vós fazer tal coisa, dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte. Longe de vós, o juiz de toda a terra não fará justiça? O Senhor respondeu-lhe: se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles. Abraão insistiu: atrevo-me a falar ao meu Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Talvez para 50 justos faltem 5. Por causa de 5, destruireis toda a cidade? O Senhor respondeu: não a destruirei se lá encontrar 45 justos. Abraão insistiu mais uma vez: talvez se encontrem nela só 40. O Senhor respondeu: não a destruirei em atenção a esses 40. Abraão disse ainda: se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez. Talvez haja lá somente 30 justos. O Senhor respondeu: não farei a destruição, se lá encontrar esses 30. Abraão insistiu novamente: atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor. Talvez haja lá somente 20 justos. O Senhor respondeu: não destruirei a cidade em atenção a esses 20. Abraão prosseguiu: se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez. Talvez haja lá somente 10. O Senhor respondeu: em atenção a esses 10, não destruirei a cidade. Quando acabou de falar a Abraão, o Senhor retirou-se, e Abraão voltou para a sua tenda. Palavra do Senhor. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bendiz a minha alma o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz a minha alma o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus à sua volta uma grande multidão, mandou passar para a outra margem do lago. Aproximou-se então o escriba, que lhe disse: Mestre, vou te seguir para onde fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas, e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse-lhe outro discípulo: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu-lhe: Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos na nossa liturgia da Palavra de Deus hoje, sobretudo na primeira leitura, que a intenção de Abraão é um exemplo de familiaridade, intimidade com Deus. Veja que Abraão vai sempre ali a negociar, de forma como se estivesse a negociar como um outro homem, um comerciante. No entanto, isto quer mostrar para nós a intimidade que há entre Abraão e Deus. Mas parece até que Deus gosta dessa negociação, uma vez que quanto mais Abraão vai intercedendo por aquela cidade, por causa dos justos que ali estão, Deus vai sempre dizendo que não vai castigar. Isso, meus irmãos, mostra claramente para nós o papel da intercessão dos santos. A sua intercessão, com certeza, nós assim o sabemos, é justamente aqui que nós podemos nos espelhar e ver a importância que os santos têm diante de Deus para interceder por cada um de nós. Então fica confirmado que o papel dos intercessores, os santos, um exemplo no mundo, a partir de Abraão, o nosso primeiro pai na fé. E falando em santo, hoje nós celebramos esta memória de um grande homem de Deus, Santo Irineu, grande homem de fé, defendia a unidade da igreja, defendia a própria doutrina com o seu próprio coração. Mas defendia não somente a igreja, mas tudo que ela pertence, até mesmo a Eucaristia e Jesus. E por isso há uma frase que muito me chama a atenção, pelo seu amor pela igreja. Onde está a igreja, aí está o Espírito Santo de Deus. Era um homem totalmente guiado por esse Espírito Santo, a ponto de poder mesmo dar a sua vida por amor a Cristo e à igreja. Nós vemos que em Jesus, Deus estará mais próximo a nós. Jesus, quando veio, aproxima-se a nossa intimidade com Deus, mas não numa distância como muitos pensavam, como era naquela altura. Jesus nos mostra que a nossa intimidade com Deus deve ser uma intimidade e uma relação entre pai e filho. Reconhecer a paternidade de Deus, mas de maneira que Deus é aquele que está ali sempre ao pé de nós. E que nós devemos colocar a nossa confiança nele. Por isso Jesus vem trazer para nós essa proximidade entre pai e filho. E por isso associa também outros homens à sua missão. Por isso, ao longo da caminhada de Jesus neste mundo, sempre há aqueles que quiseram ir ao encontro de Jesus para segui-lo pelo caminho, mas também aqueles que Jesus os chamou e ainda continua a chamar tantos e tantas para poder estar com Ele, para poder fazer com que o reino de Deus aconteça. Mas acontece, meus irmãos, que nós não podemos esquecer
que para seguir Jesus é necessário realmente um desapego daquilo que é para nós mais importante. Por quê? Porque o amor de Deus é mais importante, deve ser mais importante, porque Ele mesmo deve ser aquilo que nós devemos ter em primeiro lugar na nossa vida. É por isso que nós, ao escutarmos esse Evangelho, podemos muitas vezes até pensar que Jesus é contra a família. De maneira alguma. Jesus ama as famílias, mas Jesus quer mostrar que para o reino de Deus exige, primeiramente, uma urgência e, segundo, exige um despojamento total. Por isso é que no Evangelho nós escutamos que Jesus vai dizer, olha, que as raposas têm as suas tocas, os pássaros do céu têm seu ninho. Ou seja, são as próprias exigências do reino de Deus. Jesus, enquanto passou por esse mundo, colocou-se totalmente no sentido de viver no despojamento, na pobreza, sempre confiando na providência do Pai. E por isso dizia que não poderia oferecer conforto para ninguém. Por isso diz, não tenho onde reclinar a cabeça. Quem quiser me seguir, é importante pensar nisto, que há uma exigência para podermos seguir Jesus. E essa exigência é justamente o desapego às coisas passageiras desse mundo. Então, se nós aderirmos a Jesus com todo o amor, com toda a nossa vida, seremos realmente seus amigos. E assim compreenderemos que estar com Ele é algo mais importante do que tudo que nós temos nesta vida. Então Jesus decide passar a outra margem do lago, como nós escutamos no Evangelho. Decide passar com certeza para executar a sua decisão, mas é exigente. Por isso, outra exigência importante é a fé. Nós não podemos dar um sim a Jesus, um sim verdadeiro, que seja capaz até mesmo de substituir todos os outros amores que nós temos na terra, se não for pela fé. Se não for por a fé e por amor, justamente, claro, não podemos compreender o que significa seguir Jesus verdadeiramente. E sermos capazes até mesmo de deixar que os outros enterrem os nossos entes queridos, né? Deixar que os mortos enterrem os seus mortos é uma maneira de poder dizer que a exigência do reino é mais importante. Volto a falar, não é que Jesus não ame os nossos familiares, e sobretudo aqueles que ali têm que partir para a casa do Pai. Mas é uma forma de poder dizer que a exigência do reino é tão forte que exige até mesmo superar o amor que nós temos aos nossos familiares. Queremos pedir então ao Senhor esta graça de compreender essa exigência para podermos corresponder ao seu chamamento. O Senhor continua a chamar todos os dias, para que assim nós possamos compreender o que significa deixar tudo, ou seja, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É importante, com certeza, compreender essas exigências de fé, que tudo é importante, mas o mais importante é esse amor de Deus que Ele tem por nós e que nós devemos corresponder, entregando até mesmo a nossa vida, aquilo que temos. Renunciamos até mesmo aquilo que é mais importante para estar com Ele. Jesus continua a dizer, não vos posso oferecer até mesmo um lugar para reclinar a cabeça, mas quem quiser me seguir, Jesus já diz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É este o exemplo dos santos e dos mártires, que renunciaram até mesmo à sua própria vida, por amor a Jesus, por amor à Igreja, por amor ao Evangelho. E sobretudo nesse tempo que estamos a viver, muitas vezes experimentamos dentro mesmo da nossa própria casa uma indiferença religiosa, uma indiferença com tudo aquilo que é de Deus, com aquilo que é sagrado, a ponto de que alguns se incomodam de ouvir falar até mesmo no nome de Jesus. Por isso é importante que nós perseveremos na fé e olhemos o testemunho dos mártires e dos santos da Igreja, que mesmo assim, na perseguição em tempos difíceis, não hesitaram em dar até mesmo a própria vida para defender
a sua fé e o seu amor a Jesus e à Igreja. Que Santo Irineu interceda por todos nós, por toda a Igreja, por todos os nossos pastores. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, em breve, leitura do Evangelho ainda se pode resumir mais. Segue-me. Peçamos ao Pai que nos inspire a seguir Cristo dizendo: ouvi, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai dê a todos os discípulos de Jesus a graça de o seguirem para onde quer que vá, sem buscarem comodidades nem riquezas, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai dê a todos os homens públicos a graça de ouvirem Cristo, seu Filho único, e de buscarem soluções justas para os conflitos, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai dê aos descendentes de Abraão a graça de conhecerem Cristo, o Salvador, e de ajudarem todos os homens em dificuldade, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai dê a todos os emigrantes cristãos a graça de amarem Cristo onde quer que vivam e de o escutarem cada domingo na liturgia, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai dê às famílias desta paróquia a graça de se alimentarem com o corpo de Cristo e de orientarem todos os actos pela sua palavra, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo afora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi, Senhor. Acolhei, Senhor, as nossas súplicas e ensinai-nos a escutar o vosso Filho e a segui-lo até o fim da nossa vida. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacrifício que alegremente vos oferecemos, Senhor, nesta festa de Santo Irineu, dê glória ao vosso nome e nos faça amar a verdade, para mantermos íntegra a fé da Igreja e conservarmos firmes na unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir e santo Irineu, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. Seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Este sacramento que recebemos, Senhor, nos faça progredir na fé de que o Bispo Santo Irineu deu testemunho glorioso até a morte, para que também nós a vivamos fielmente e por ela sejamos salvos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos um bom almoço e boa tarde. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.